pode pagar opta por um plano de saúde para garantir atendimento quando necessário. Cerca de 47 milhões de brasileiros contam com o serviço privado no Brasil, mas as reclamações são muitas. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a venda de 46 planos de saúde de 13 operadoras, motivada por queixas de consumidores. Que tipo de apoio legal é garantido aos clientes deste serviço? Este é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, e os convidados do programa, Fabrício Bolzan, advogado especialista em direito do consumidor, e José Luiz Toro da Silva, consultor jurídico da Unidas. Como o consumidor pode se proteger de eventuais abusos cometidos pelos planos de saúde, eventuais irregularidades? Esse e outros temas nós vamos enfrentar no programa de hoje do Reflexões. Karina, na verdade, muitos dos casos acabam no Poder Judiciário relacionados aos planos de saúde, não é mesmo? Não somente por conta das irregularidades, mas muitas vezes por conta da desproporcionalidade de algumas cláusulas que os planos de saúde acabam colocando nos contratos que são firmados com os consumidores. Cláusulas abusivas normalmente tendem a serem resolvidas no Poder Judiciário. E é exatamente isso que acontece nessas relações desequilibradas de consumo. Um grande número de ações propostas no Judiciário, uma judicialização dessas questões, e o direito do consumidor acaba sempre estando em evidência em relação a esse direito social, esse direito à vida também de todos os brasileiros, um direito fundamental que deve ser bem amparado e protegido para todos. Esse é um dos temas, esse é o tema que nós vamos discutir no programa de hoje. E para isso nós contamos com dois especialistas realmente da área, não é? O Fabrício Bolzan e o José Luiz Toro. Muito obrigado pela presença de ambos aqui hoje no programa. Inclusive temos aqui as obras do Fabrício Bolzan, já a 7ª edição, Seu Direito do Consumidor, né? E também aqui a obra do José Luiz Toro, Os Planos de Saúde. Realmente são dois experts no assunto. Vamos então já ouvi-los desde logo sobre essas questões, né? Iniciando até para que a gente possa contextualizar esse assunto, né? Como é que, em geral, são os planos de saúde do ponto de vista jurídico e como o consumidor está ou não protegido? O consumidor, no próprio código, né, ele tem uma proteção especial. O Código de Defesa do Consumidor ele vem para proteger o vulnerável, e algumas categorias de consumidores são ainda mais vulneráveis, são aqueles que chamamos de hipervulneráveis. Então, o idoso, a gestante, a criança e o enfermo. Então, aquelas pessoas, aqueles consumidores que se encontram numa situação de necessidade de utilizar um plano de saúde para uma cirurgia, para um tratamento oncológico, por exemplo, e se deparam com uma recusa de tratamento, isso torna ainda maior a vulnerabilidade daquele que já é o vulnerável de uma relação de consumo. Por isso que nós chamamos de hipervulneráveis. Então, na apresentação foi muito bem posta, tanto pela Karina como pelo Dr. André, que são inúmeras as práticas abusivas, cláusulas contratuais abusivas, dentre elas a recusa de atendimento ao consumidor. Certamente a principal causa de... Sem sombra de dúvidas. Quando mais precisa, o consumidor não consegue o amparo da operadora de plano de saúde. Seriam as chamadas cláusulas restritivas, não é? Que acaba, de uma certa forma, impondo algumas barreiras para que aquele direito seja efetivado. E o próprio código fala que quando a cláusula for restritiva de um direito do consumidor, ela deve vir em destaque. Então, geralmente, não vem em destaque, e ainda que venha, é uma cláusula nula de pleno direito. Perante a defesa do consumidor, direito à vida, à saúde, estão acima, a dignidade da pessoa humana está acima de uma eventual cláusula contratual. Aliás, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos o rompimento com tradições privatistas do Código Civil, como a pacta sunt servanda. Então, ainda que tenha lá, pactuado, por escrito, em destaque, uma recusa de atendimento, isso é nulo de pleno direito perante a Lei de Defesa do Consumidor. Toro, vamos falar um pouquinho da legislação aplicável? Um pouco mais? Eu penso que, é claro que existem sim situações de abusividade e deve, portanto, o Poder Judiciário agir, mas eu penso também que há um desconhecimento muito grande a respeito da própria legislação. Primeiro, uma questão de qual é a diferença entre o dever do Estado na área de saúde e qual é o dever da iniciativa privada na área de saúde.
Na verdade, o artigo 197 da Constituição Federal deixa claro que essa atividade é considerada de relevância pública. Porém, ela é de relevância pública e deve ser observada nos termos da lei. Então, a lei é que vai determinar qual, portanto, que é a obrigação. Quem tem que dar saúde no sentido amplo, universal, igualitário, dentro do princípio, inclusive, da integralidade, é o Estado. A iniciativa privada, ela vai atuar nesse segmento nos limites da lei. A lei que estabelece, portanto, quais são os limites de cobertura. Então, o que eu vejo muitas vezes é que há um desconhecimento muito grande e há, inclusive, um desconhecimento por parte do próprio judiciário no que concerne a aplicação da legislação. Claro, existem teses, as questões do princípio da dignidade da pessoa humana, se aplicaria o princípio constitucional ou a questão da lei. Todavia, eu entendo que se há uma legislação própria, se o parlamento assim estabeleceu, devem, portanto, os magistrados seguir essa legislação. Já o primeiro aspecto que eu já colocaria, até que é uma questão bastante polêmica, tratando, inclusive, com notáveis professores da área do consumidor, é que a própria lei estabelece a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor à Lei dos Planos de Saúde. Se nós formos verificar no artigo 35, lá, numa das suas letras, diz que o Código de Defesa do Consumidor se aplica de forma subsidiária, até porque eu entendo que se aplica a regra de que aplica-se primeiro a norma especial e depois a norma geral. E a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, ela só vai ocorrer se existente uma relação de consumo. No caso, por exemplo, das autogestões, segmento onde nós vamos encontrar empresas que dão plano de saúde para os seus empregados, ou grupos de empresas que estabelecem seus planos de saúde, ou associações de profissionais, os mais diversos, seja da área da fazenda, seja a área do Ministério Público, da magistratura. Na verdade, não há relação de consumo e o STJ ainda recentemente, na súmula 608, deixou isso expresso a inexistência de relação de consumo. Então, eu penso que há, sim, situações de abusividade, mas há situações também de se exigir da iniciativa privada algo que não é dever dela. A iniciativa privada deve dar a cobertura nos limites estabelecidos pela regulamentação que é exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela estabelece um rol de cobertura, rol esse que ele é atualizado a cada 2 anos, né? E as operadoras estão obrigadas a dar esse rol. Vejam, nós temos inclusive em São Paulo, nós temos uma súmula do Tribunal de Justiça que determina a cobertura de cirurgia e tratamento experimental. Quando, na verdade, a lei de forma expressa, no artigo 10, deixa claro que cirurgia e tratamento experimental não está previsto. A lei 9656, a lei dos planos de saúde, de forma expressa, no artigo 10, diz que não há cobertura. A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, na resolução 428, que é atualizada, resolução essa do UOL, que é atualizada a cada 2 anos, ela deixa expresso que não há essa cobertura. Então, o que a gente vê também, e eu acho que a gente sim deve combater aquelas operadoras que agem de forma inescrupulosa, aquelas operadoras que negam, na verdade, as coberturas previstas na legislação, mas nós vamos ter também uma má judicialização, que é essa judicialização que estabelece, na verdade, uma cobertura que não é aquela prevista na lei, não é aquela prevista no rol, e que contraria, inclusive, um princípio básico desse contrato, porque esse contrato não deixa de ser, em sua essência, um contrato securitário. E qual é o princípio do seguro? O mutualismo. O mutualismo que é a socialização do risco. Ou seja, todo mundo contribui, nem todos vão precisar no mesmo momento, mas a equação econômica financeira, a sustentabilidade do plano, ela deve ser. Então, eu acho que nós devemos sim prestigiar a boa judicialização, mas nós devemos combater a má judicialização. Mas nós temos, de um lado, questões relacionadas a um contrato, né? Essas questões relacionadas ao contrato, a gente tem uma discussão sobre se e quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, nós temos uma discussão sobre se o Poder Judiciário pode obrigar ou não, se deveria ser correto ou incorreto, o Judiciário obrigar que plano de saúde atenda determinadas demandas, eventualmente não incluídas expressamente, nem pela listagem oficial, nem pelo próprio plano de saúde, nem pelo contrato. Então, temos aí pelo menos 2 grandes questões a enfrentar. Nesse sentido, eu queria passar a palavra só para organizar se me permite, assim, a discussão. Doutor André, o plano cobre o tratamento de câncer. Está lá, expresso, cobre o tratamento de câncer. É isso que a súmula de São Paulo fala 102.
qualquer tratamento envolvendo o câncer que tem cobertura expressa pelo plano de saúde, é o médico que vai definir qual é o tratamento. Hoje em dia, existe um trabalho de imunoterapia que é muito maior do que qualquer quimioterapia. Tem uma eficácia muito maior. E, claro, como o doutor muito bem lembrou, esses medicamentos são inseridos em uma lista que é um rol mínimo, um rol de exemplos, não é um rol taxativo, na lista da ANS, a cada 2 anos. Não dá para esperar 2 anos para incluir um tratamento que há 30 vem sendo estudado e que agora foi disponibilizado no mercado mundial. Então esse é um ponto. O plano cobre câncer? Sim. Por isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo sumulou. Qualquer tratamento relacionado àquele tipo de cobertura, inclusive súmula específica do câncer, é obrigado a cobrir. Quem define o tratamento é o médico do paciente e não o plano ou o seguro de saúde. Esse é um ponto. Outro ponto, o que é tratamento experimental? Envolvendo o Poder Judiciário, audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal. Trouxe um julgado aqui no livro da audiência pública do Dr. Paulo Marcelo Kemhoff, que foi ouvido aqui em audiência pública pelo Supremo. Tem várias formas de você enxergar o que é tratamento experimental. O único que não deve ser admitido é esse aqui. Exclusão contratual deve se restringir à letra A, que fala de droga completamente experimental, que é aquela que não é aprovada em local algum do planeta, cuja eficácia realmente ainda não foi demonstrada em estudo clínico. Porque tem muito estudo científico que diz esse tratamento é para câncer de mama, mas vem fazendo resultado no câncer de estômago, no câncer melanoma de pele. Então, tem estudo científico, isso já é o suficiente para o juiz, no seu poder de convencimento, aferir qual valor está acima, a dignidade da pessoa humana ou uma mera cláusula contratual. E, geralmente, ele vem entendendo e defendendo pelo prevalecimento da dignidade da pessoa humana. Essa é a grande discussão. Primeiro que se entende que a saúde suplementar está obrigada a dar tudo, inclusive aquilo que nem a saúde pública mesmo dá. A saúde suplementar, ela não está obrigada ao princípio da integralidade. O rol da ANS é um rol obrigatório, ou seja, é o mínimo obrigatório. Mínimo, perfeito. Se quiserem dar o mais, prevêem em contrato. Se não, praticamente todas as operadoras trabalham com o rol da ANS. Isso é uma questão de lei. Eles são obrigados a dar o que está no rol da ANS. Então, se quiser dar mais, então coloque no contrato, é uma outra questão, vai cobrar mais. Mas aquilo que está no rol da ANS é o mínimo obrigatório. A questão do tratamento experimental. O tratamento experimental é um tratamento que pode ser até que deu certo em algum lugar, mas ainda não foi aprovado pelo órgão competente na nossa legislação, que é a Anvisa, não foi aprovado pelas sociedades de especialidades envolvidas, portanto, nessas matérias, e o STJ já resolveu isso. O STJ já diz que tratamento experimental não é coberto. Não obstante essa súmula, a súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo, falar de cirurgia e tratamento experimental, o STJ já estabeleceu que tratamento experimental, inclusive na área pública, ele não deve ser coberto. Existem lá determinados requisitos muito claros. A discussão que teve ainda recente é com referência ao uso off-label. O uso off-label é uma outra questão, que também é discutível. A ANS, na resolução 428, coloca que o off-label também é experimental. O STJ diz, se é um off-label, é uma droga que, na verdade, já foi analisada. Exatamente. Então, se ela já foi analisada, a maneira que o STJ ele enfrentou é diferente do tratamento experimental. E o que a gente, então, percebe na prática? Nós temos, e veja, todos nós, Kennedy já falava, né, apesar que eu reitero que não se aplica o CDC às autorizações, mas Kennedy já falava que todos nós somos consumidores, né? Porém, na verdade, nós temos que separar qual é o dever do Estado, qual é o dever da iniciativa privada. Nós vamos agora fazer um intervalo. Né? Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Não saiam daí. Estamos de volta com o programa Reflexões, hoje trabalhando o tema dos planos de saúde e o seu marco jurídico, né? Defesa pelo Código de Defesa do Consumidor e outras normas. Eu só queria, então, pontuar algo que eu não pontuei antes e já havia sido colocado, né? Nós temos também uma tese, né, que é preciso, sim, discutir,
no sentido que no Brasil, não é, nós acabamos atribuindo a um mercado supostamente livre pela Constituição, né, a priori livre, um mercado no qual a própria Constituição expressamente diz que a atividade privada é livre, apesar de o Estado ter o dever de prestar saúde, não é? Esse é um dever constitucional, que está na Constituição de maneira expressa, taxativa, e ninguém discorda disso. O Estado deve prestar saúde, e há uma cláusula expressa na Constituição permitindo que as empresas privadas também explorem essa mesma atividade de maneira paralela, portanto, àquela que o Estado desenvolve. E aí vem, não é, uma crítica geralmente comum no sentido de que hoje, por conta de judicialização de certas decisões judiciais, por conta de atuação da Agência Nacional, por conta de uma série de outras normas, digamos, o mercado não é que ele seja muito regulado, né? O mercado acaba fazendo as vezes, em algumas situações, do Estado. Eu queria agora ouvir, eu sei que o Fabrício tem muitas colocações a fazer a partir daquelas que já foram feitas aqui pelo Toro. Realmente, o artigo 196 fala que é direito de todo cidadão, é dever do Estado o direito e o dever à saúde. Por outro lado, como o professor André muito bem lembrou, existem aí vários segmentos de serviços públicos e tem um chamado serviço social, que é esse, em que o Estado atua paralelamente com a iniciativa privada, que é exatamente o serviço de saúde, plano de saúde, hospital privado, é exatamente esse o perfil do serviço social, que é regulado por uma agência reguladora, mas que tem aí o lado da iniciativa privada, da livre iniciativa, artigo 170 da Constituição, de querer lucrar, inclusive, com esse tipo de serviço. Não há nenhum mal, não há nenhum equívoco nisso, não há nenhuma crítica. O que não dá é para jogar para o Estado uma responsabilidade que é dele sim de forma universal, mas não naquele contrato. Tanto que tem inúmeras ações do Estado contra planos de saúde em razão do quê? Fez lá uma cirurgia, mas tinha o seguro-saúde. O Estado descobre e ele entra com a ação de regresso contra o plano de saúde. São duas situações diferentes. O Estado tem sim esse dever de cuidar da saúde, mas aquele que optou por um plano de saúde, ele está sujeito não só às regras da Lei 9656, mas também do Código de Defesa do Consumidor. Data vênia também, não compartilho mais daquela segmentação de Norberto Bobbio de que, se tem mais de uma lei aplicável ao caso, vamos afastar uma delas. Somos partidários da teoria do diálogo das fontes. Se existe mais de uma lei regulamentando um tema, por que temos que separar alguma delas? Por que não conformar a existência de todas? No direito brasileiro, quem traz isso muito bem do direito alemão é a professora Cláudia Lima Marx. Ela defende muito bem o diálogo das fontes nas relações de consumo. Então, tinha a súmula 469, que falava é aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde, que foi substituída pela 608 recentemente. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os contratos de autogestão. Mas aí outra questão. Será que mesmo não aplicando o Código de Defesa do Consumidor a um contrato de plano de autogestão, eu não posso invocar a dignidade da pessoa humana, um preceito constitucional que está previsto na Constituição e que está previsto no Código de Defesa do Consumidor? Eu não posso aplicar o direito à vida, o direito à saúde, mesmo não estando embasado no Código de Defesa do Consumidor? Na nossa visão, claramente eu posso invocar, ainda que, neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido diferente. Eu acho, pessoalmente, que a nossa Constituição, né, ela é uma Constituição que ela incorporou a ideia de que a sociedade é uma sociedade carente, né? Nós vivemos num país economicamente frágil, né? E isso tudo eu acho que de alguma maneira precisa ser avaliado quando o próprio judiciário vai conceder ou não vai, ou vai deixar de conceder, né? Não pelo constrangimento, porque para um juiz é sempre muito constrangedor. Não é? Dizer se vai conceder um tratamento do qual a pessoa, às vezes, não é só a saúde, mas até a vida da pessoa depende daquela decisão judicial. Então, muitas vezes, na prática, para um juiz, é muito difícil. Nós enfrentamos aqui um outro problema, né? Que é o problema de, olha, agora, ou se o juiz não der, provavelmente a pessoa pode perecer ou pode se tornar irreversível o processo da falta de tratamento. Mas independente disso, eu acho que, porque esse já não é um argumento jurídico, né? Esse é um outro problema, eu acho que é a questão
da Constituição ser uma Constituição que se preocupou com o social. Né? E nessa perspectiva, algum tipo de aproximação mais social do contrato, para mim, deve haver. Mas eu quero passar a palavra, porque eu também quero ouvir. Da mesma forma que o artigo 1º da Constituição Federal fala da dignidade da pessoa humana, ele também prestigia a livre iniciativa. E aí nós vamos verificar o seguinte, o artigo 196 da Constituição Federal fala que é dever do Estado dar saúde no sentido amplo, universal, igualitário, dentro do princípio da integralidade. A gratuidade nem está prevista no texto constitucional, mas ela está prevista na lei que regula o SUS, tá certo? Isso está previsto. A iniciativa privada, o artigo 199, deixa claro que pode participar na atividade de saúde. E o artigo 197 fala assim, que essa atividade de saúde ela é considerada de relevância pública, podendo o poder público, portanto, regulamentar, fiscalizar, controlar essa atividade privada. Todavia, nos limites da lei. A lei é que vai estabelecer quais são os limites. Porque, veja, eu preciso até para ter segurança jurídica, eu preciso até para ter sustentabilidade, saber qual é o dever daquela empresa de dar cobertura. Porque o preço vai sair justamente de um cálculo atuarial, de uma equação econômica e financeira que vai levar em consideração qual é o dever de dar a cobertura. E esse dever está previsto aonde? Está previsto na legislação. Então, a lei estabelece. A própria lei, e tem uma admiração muito grande pela professora Cláudia Lima Marques, já participamos de vários debates juntos, a própria lei dos planos de saúde é a lei que estabelece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica de forma subsidiária. É a própria lei que assim estabelece. O próprio STJ reconheceu a não aplicação do CDC para as autogestões. Mas a própria aplicação do CDC, eu entendo que ela é uma aplicação subsidiária porque o próprio legislador assim estabeleceu. E se há uma inconstitucionalidade na lei, que se declara inconstitucionalidade. Quando, na realidade, nós precisamos entender que a saúde é algo que todos nós temos que ter acesso. Agora, a medicina é muito cara. Alguém vai ter que pagar essa conta. Ou seremos nós, como contribuintes, e conhecemos bem essa história, né, que nós acabamos largando, ou seremos nós como consumidores, ou seremos nós como os participantes de uma autogestão. Alguém sempre vai ter que pagar essa conta. Como dizem os americanos, don't have free lunch. Então, alguém vai pagar essa conta. Eu acho que a discussão maior é uma discussão que nós, como sociedade, nós não estamos fazendo e precisaríamos fazê-la. A judicialização hoje não é só da questão dos planos de saúde. Hoje a judicialização também afeta o Estado como um todo, inclusive com valores assim astronômicos. É só perguntar para qualquer secretário de saúde, para qualquer ministro, o efeito da judicialização também na área pública. A questão toda é o seguinte, a sociedade precisa responder a seguinte pergunta: que saúde que ela quer e quanto que ela quer pagar? O que nós não podemos é ter alguns com base, como eu disse, existe a boa judicialização e existe a má judicialização. Essa má judicialização, ela acaba maculando tanto o Estado como as operadoras privadas. Porque acaba se dando coberturas para pessoas que não teriam direito a essas coberturas. E na saúde pública, então, é muito maior do que na saúde privada. Eu fui procurador do município e a gente tinha muita a questão toda é nossa sociedade, sabe? Nós queremos dar tudo, nós queremos ter tudo perfeitamente. Agora, nenhuma sociedade hoje, tem isso. Veja os Estados Unidos, que é o país que mais gasta na área de saúde, né? Nós temos o Obamacare ainda até hoje lá enroscado com algumas coisas. Tá certo? Então, a questão toda é saber o que nós queremos e quanto nós estamos dispostos a pagar. Agora, o que nós não podemos é viver numa insegurança jurídica. Imagine, então, um segmento como esse que eu trago das autogestões, onde são os próprios membros que participam de assembleias ou que participam do processo de decisão direto e indiretamente. Veja, aquilo é um mutualismo. Se eu tiver que dar uma cobertura que não é prevista aquilo, eu vou ter que ratear com os trabalhadores e com os servidores do mesmo jeito. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Agora, é justo que isso se aplica somente a uma pessoa e não se aplica às demais? Tem que ser rápido porque nós praticamente já chegamos ao final do programa. Então, muito rapidamente, por favor. Porque não é da natureza desse contrato. Eu entendo perfeitamente o que o doutor está dizendo, mas é da natureza do contrato de plano de saúde, seguro de saúde, o risco. Então, por mais que tenha a lei e o Código de Defesa do Consumidor fala do direito à vida, direito à saúde, é o primeiro direito básico do consumidor. Direito à vida e à saúde.
E por mais que estejamos diante de uma natureza de contrato que é de risco, então assim, se é da natureza do contrato, é um setor da iniciativa privada e tudo mais, mas se é da natureza do contrato, que exige o risco, o STJ tem vários julgados que a gente traz no livro dizendo isso, se é desnaturaria o contrato de plano de saúde o inverso. Karina, a gente já percebeu que os argumentos já foram expostos, Dos cada dois um. lados. Eu já tentei entrar nessa do seu discussão, lado, nesse diálogo, né? mas eu não consegui ainda, Eu não. queria agradecer muito a Karina, consultora da TV Justiça, aos nossos convidados Por favor. por essa excelente discussão que agradeço. nós tivemos hoje no Reflexões e agradecer também a você que acompanhou o nosso programa até agora. Se quiser rever esse programa ou outros, pode acessar o site da TV Justiça ou também conferir o programa no canal do YouTube. Até o próximo Reflexões.